Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Imaculada, Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Queridos amados irmãos e irmãs, neste momento são aproximadamente 3 horas e 25 minutos da manhã do dia 5 de junho. Quero nesta manhã compartilhar com vocês um pouco sobre a doutrina católica no que diz respeito aos concílios, desde Jerusalém até o Concílio Vaticano II. Qual é a palavra da Igreja? O que diz a Bíblia? O que diz o Catecismo da Igreja Católica? É um vídeo breve, mas de conteúdos profundos que devem ser aprofundados e estudados, lidos, orados, contemplados por cada um de vocês. Primeiramente, vamos invocar aqui a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos nesta madrugada a proteção dos santos anjos de Deus, nosso anjo da guarda, para que nos guarde, nos governe e nos ilumine. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, está rodando aí nas redes sociais, nas mídias sociais, um vídeo que foi gravado em uma homilia do padre que é orientador espiritual da RCC de Fortaleza, no Congresso Diocesano que houve agora neste final de semana passado. Em uma das falas, o padre, infelizmente, comentou da seguinte forma: nós estamos vivendo o Concílio Vaticano II, não o Concílio de Trento. Essa coisa de cruz, essa coisa de véu, isso não é um chamado no ano do laicado, isso não representa santidade, coisas desse tipo. Eu não vou me atentar ao uso do véu, a forma pejorativa como foi colocado, que parece um bando de ETs, que são um bando de beatos, de beatas, sendo que beatos e beatas é até bom, que se chame de beatos e beatas. Eu acho que é o menos ofensivo, mas foi de uma forma pejorativa, usou a palavra de forma pejorativa, não foi honesto na colocação. Queridos irmãos, eu queria me atentar aqui apenas ao que foi falado. Nós estamos vivendo o Concílio Vaticano II e não de Trento. Olha, eu queria ler para vocês, queridos amados irmãos, uma passagem da Sagrada Escritura que irei utilizar. Está presente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Diz assim: porque como o corpo é um todo, tendo muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Mais uma vez, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque, como o corpo é um todo, tendo muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Versículo 20. Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Queridos amados irmãos, São Paulo aos Coríntios está dizendo que Cristo é o corpo perfeito, ou seja, existem membros, órgãos, tudo, mas tudo isso forma um único corpo. Quero que vocês entendam. Vamos abrir em Hebreus
em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Para que a gente entenda o que Paulo falou, vamos ler também esta passagem. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. Palavras do Senhor, graças a Deus. Queridos amados irmãos e irmãs, primeiro Paulo exorta a respeito da comparação que ele fez do corpo e dos membros, sendo que corpo e membros formam o único corpo. Depois nós vemos na carta aos Hebreus recomendações a respeito daquilo que pregaram, daquilo que foi passado. Inclusive aqui diz, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Queridos amados irmãos, o que é que eu quero usar essas duas passagens para que, não quero usar aqui deste vídeo de maneira nenhuma, primeiramente, para me envaidecer, para dar uma resposta, antes que falem isso, de forma desonesta. Não é isso. O desejo não é isso. O desejo é formar. Mas, como esse absurdo falado dentro de uma homilia está tomando proporções assim grandes, e até agora não houve nem retratação, nenhum tipo de nota, nada. Ninguém escuta nada, está todo mundo calado, está todo mundo em silêncio. Enquanto está em silêncio, sendo que a própria RCC foi a primeira a compartilhar o vídeo, e aí se proliferou e foi compartilhado. Hoje esse vídeo não está mais na página oficial da RCC de Fortaleza, mas está compartilhado aí. Aí tem alguns que dizem, não, mas foi cortado. Claro, cortaram para que a gente escute apenas o que foi dito em relação aos concílios, em relação, foi falado até do ano do laicado, que isso não faz parte, foi falado do véu, de forma também infeliz. Mas eu quero aqui deixar o recado a nós católicos, a respeito dos concílios. Queridos, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade, nós podemos assim imaginar que tudo aquilo que Jesus falou ontem, hoje e por toda a eternidade nunca vai passar. Portanto, um concílio, ele nunca anulará o outro. Eu queria ler para vocês o que diz a Congregação da Doutrina da Fé, Congregação para a Doutrina da Fé da Igreja, deu uma declaração da seguinte forma: portanto, os concílios estão em continuidade entre si, não em contradição. Atenção, os concílios estão em continuidade e nunca em contradição. Quem diz isso não é eu. É a Congregação para a Doutrina da Fé da Igreja. Inclusive, muitos documentos relacionados a este tema diz, inclusive, e compara que você anular um concílio anterior ou antigo, concílio de Constantinopla, concílios mais antigos, de Latrão, se você anular, é como se você cortasse um membro, um pedaço de uma perna, um pedaço de um braço. Tem padres e bispos que chegam a dizer que isso é uma mutilação. Então, o que houve foi uma mutilação. Quando nós dizemos, nós vivemos sob o Concílio Vaticano II, nós vivemos sob ele, ou seja,
Concílio Vaticano II. Nós vivemos à luz do Concílio Vaticano II. Não significa dizer que os outros concílios estão ultrapassados ou são inúteis, de maneira nenhuma. O Concílio de Trento, inclusive, que foi o que foi citado no vídeo infeliz do padre, da orientador espiritual da RCC, o Concílio de Trento foi um concílio que ele foi experimentado e vivenciado pelos padres, bispos, pela igreja da época, num período de conflitos, onde a reforma protestante estava no auge, e as ideologias protestantes, e a igreja não fez nada. Alguns dizem que foi contra a reforma, uma contra-reforma em resposta à reforma de Lutero. Não tem nada a ver. Na verdade, a igreja quis afirmar aquilo que já vivia dos outros concílios, Então ali foi falado muito sobre a celebração do santo sacrifício do Senhor, a função dos sacerdotes, dos bispos. Então, na verdade, foi uma reforma do clero, Inclusive, nesses períodos, muitos santos, e santas também nasceram na igreja nesse período, porque defenderam a fé. O Concílio Vaticano II, por sua vez, também foi um grande encontro de bispo, foi um grande evento, e até hoje nós vivemos o fruto do Concílio Vaticano II, Vaticano I, Concílio de Trento, e assim até chegar ao primeiro concílio em Jerusalém. Nós vivemos os frutos de todos os concílios, meu irmão. Nós nunca podemos viver um e menosprezar os outros. Você está mutilando a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele está perpetuado. É ontem, é hoje e por toda a eternidade. A igreja de antes é a mesma igreja do agora. E será a mesma igreja do depois. A igreja não tem modismo. A igreja não tem esses modernismos de mudar. Não. A igreja não muda. A igreja é imutável. As verdades já estão estabelecidas. Não tem nada o que se inventar, meu irmão. Mas nós precisamos ser transformados pela igreja. E não mudar a igreja. E não transformar a igreja em algo moderno, em algo mais atual. Não. Nós é que precisamos ser transformados pela igreja. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, querido, no parágrafo 9. Eu vou ler para você logo no início. Parágrafo 9. O ministério da catequese sempre colhe dos concílios renovadas energias. A igreja sempre colhe dos concílios, está no plural. Não é só do Vaticano II, não, querido. Do Vaticano II, do primeiro de Trento e sucessivamente, Sempre colhe dos concílios renovadas energias. O Concílio de Trento constitui, neste ponto, um exemplo a ser sublinhado. O Concílio de Trento, querido padre, que foi infeliz na sua fala, o catecismo, o magistério da Igreja Católica, está dizendo que o Concílio de Trento ele deve ser sublinhado. Essa palavra já diz tudo, não precisa nem explicar. Deu à catequese prioridade em suas constituições e em seus decretos. Está ele na origem do catecismo romano. Este concílio suscitou na igreja uma organização notável da catequese e graças a santos bispos e teólogos, tais como São Pedro de Canísio, São Carlos Barromeu, São Turíbio de Mongrovejo, São Roberto Bellarmino, levou à publicação de numerosos catecismos. Olha o que a igreja está dizendo. O Concílio de Trento, ele não deve ser
colocado de forma pejorativa, como foi, né? Nós não estamos mais no Concílio de Trento, nós estamos vivendo o Concílio Vaticano II. Será que é isto que a igreja quer? Que um ministro ordenado fale? Não, querido. Irmãos católicos, o Concílio de Trento foi um concílio catequético, um concílio de afirmação, assim como os outros concílios também, né, os dogmas foram defendidos, né? Por exemplo, o dogma de Maria, Mãe de Deus, né? Maria, Mãe de Deus, a confirmação da igreja quando a igreja declarou Maria, Mãe de Deus, isso é uma vivência da tradição, e isso foi colocado dentro de um concílio e foi confirmado, né, pela igreja, perpetuado. Portanto, queridos, certo? Tudo que a igreja diz ontem, hoje, sempre, valerá perpetuamente. Perpetuamente. A igreja não vai voltar atrás de suas palavras. Nunca. Tá? Então é importante a gente entender isto, né? Eu queria ler para vocês também o catecismo. Esse que eu li agora é o parágrafo 9. Vamos ler agora o parágrafo 250. Vou ler aqui para vocês. Parágrafo 250. Olha só o que diz. No decurso dos primeiros séculos, a Igreja procurou formular mais explicitamente sua fé trinitária, tanto para aprofundar sua própria compreensão da fé, como para defendê-la de erros que a estavam deformando. Isso foi obra dos concílios antigos, ajudados pelo trabalho teológico dos padres da Igreja e apoiado pelo senso da fé do povo cristão. Perceba, meu irmão, que o Catecismo da Igreja Católica, o Magistério da Igreja Católica, nos afirma que os concílios, principalmente os mais antigos, eles foram feitos para corrigir erros, para fundamentar a nossa fé, a nossa igreja, para nos orientar, né? Coisas que estavam deformadas, e a igreja pega e faz assim, traz de volta, coloca de novo nos eixos. O Concílio Vaticano II, nós ainda estamos vivendo, irmão, ele não foi concluído ainda não. As pessoas acham que o Concílio Vaticano II ele não tem continuidade, é isso que eu quero dizer. Ele tem continuidade, ele está em continuidade, queridos. Entendeu? Então, o próximo concílio, quando houver, não vai apagar o Concílio Vaticano II. Quando você, católico, disser assim, eu vivo o Concílio Vaticano II, dentro do Concílio Vaticano II, que faz parte do corpo de Cristo, estão presentes todos os outros concílios, não devem ser descartados, inutilizados de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, né? A igreja, ela completa, ela faz parte do corpo de Cristo. A igreja, os mártires, os santos padres, né? Todos eles fazem parte do corpo de Cristo. Então, queridos amados irmãos, eu quero deixar aqui essa palavra para vocês, né, a respeito dos concílios. Eu vou ler o último parágrafo, que é o parágrafo 192. Deixa eu pegar aqui para vocês. Parágrafo 192. Olha só a beleza. Olha só a beleza. Parágrafo 192. As profissões ou símbolos da fé têm sido numerosos ao longo dos séculos, em resposta às necessidades das diversas épocas. Os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas, o símbolo dito de Santo Atanásio, as profissões de fé de alguns concílios, Toledo, Latrão, Lyon, Trento, ou de alguns papas, como a Fides Damaso, profissão de fé de São Damaso,
ou o credo do povo de Deus de Paulo VI, nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da igreja pode ser considerado ultrapassado e inútil. Amados irmãos e irmãs, nós fazemos parte de um corpo de Cristo que não deve ser mutilado. Nós fazemos parte de uma igreja viva ontem, hoje e por toda a eternidade. Nunca esqueça disso, querido, tá? E quando você vê esse vídeo aí que está rolando na internet, né, falando que, olhe, nós estamos vivendo o Concílio Vaticano II, esse negócio de cruz, esse negócio de véu, é como se dissesse que isso está ultrapassado. Querido amado irmão, o véu e os sacramentais, eles são permitidos pela igreja. Deixou de ser obrigatório, por exemplo, o uso do véu, que durante muitos séculos foi obrigatório, né? O homem, ele tinha modéstia, né? Não podia usar nada que cobrisse sua cabeça. As mulheres tinham que cobrir suas cabeças. Isso foi vivido há séculos, é a tradição da igreja, isso é tesouro, meu irmão. Isso faz parte de um dos pilares da igreja, está dentro da tradição apostólica, né? Aquilo que foi passado, o uso do véu. Então isso faz parte, é riqueza, é tesouro da igreja, devemos conservá-lo, né? A igreja não obriga e a igreja também diz que não é para se usar. A igreja deixa livre. Amém? Então, a nossa pregação não deve ser contra a igreja, a nossa pregação deve ser a favor da igreja. Agora nós devemos denunciar o pecado, denunciar as pessoas que não usam a modéstia na santa comunhão, as pessoas que se aproximam do altar com decotes. Meu irmão, eu quero usar esse vídeo aqui para use o véu, use, minha filha, use a modéstia na sua vida. Isso não diminui a evangelização, isso não descaracteriza, né, a sua evangelização de maneira nenhuma. Nós temos é que apoiar essa juventude que deseja voltar ao primeiro amor, né? A Santa Eucaristia, o santo sacrifício do Senhor. Hoje a gente vê as pessoas comendo pipoca, comendo batata frita, vai para a missa de bermuda, de camiseta, mostrando, né, os detalhes, as costas nuas, roupas transparentes. E aí quando a gente vê pessoas usando véu na igreja, alguns olham de maneira meia torta. Não, querido. A pessoa que está usando véu, ela sabe que naquele momento ela deve se cobrir da sua glória para que a glória de Deus seja maior. Ela deve cobrir a sua beleza para que a beleza de Cristo seja maior. Breve comentário sobre o véu. É um sinal de respeito, de adoração. O véu ele deve expressar aquilo que o seu coração está cheio, né? Não é apenas para aparecer, não é para ser visto ou notado como, né, o mais santo, de maneira nenhuma. O véu ele tem que ser usado como uma vocação, um desejo de ser santo, desejo de mortificar a carne. Aí sim, deve ser pregado desta forma, né? Desta forma. Queridos amados irmãos, queria deixar essa mensagem no coração de vocês. Qualquer coisa podem me seguir no Facebook, eu tenho uma página, Missionário Alan James. Compartilha, comenta, né? Coloque suas posições, mas antes de tudo, reze. Será que nós estamos querendo mudar a igreja? Ou queremos ser transformados pela igreja? É a pergunta que fica. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe a todos nós.
que fazemos parte deste corpo místico de Cristo. E para finalizar, não estou aqui de maneira nenhuma diminuindo o sacerdote, a vocação sacerdotal do padre e orientador espiritual da RCC, de maneira nenhuma. Estou aqui para dizer, padre, se retrate, é mais bonito, sabe? É mais virtuoso. Se retratar não significa você dizer somente que errou. Se retratar vai significar mostrar que você continua sendo um homem de Deus, de que suas palavras não foram compreendidas da forma correta, né? Tem muitos comentários dizendo que talvez o Senhor não quis dizer aquilo. Use os meios de comunicação, meu irmão, porque do mesmo jeito que o Senhor usou, porque o Senhor inclusive falou, vou polemizar, então faça o movimento contrário agora, né? Não polemize aquilo que não precisa ser polemizado, né? Fica a dica, que Deus lhe abençoe. Se um dia precisar de mim para alguma coisa, estou à disposição. Agora nós precisamos muito do Senhor. O Senhor é sacerdote escolhido. O Senhor é que nos traz a Eucaristia, o santo corpo do Senhor. A igreja precisa do Senhor. Mas use as redes sociais, Padre, é uma dica que eu lhe dou. Se retrate, que eu faço questão, inclusive, de divulgar seu vídeo. E vai ter uma repercussão muito maior, inclusive. Que Deus lhe abençoe. Deus abençoe os irmãos. Salve Maria Imaculada.